Olá, meus amigos! Mais uma vez de volta aqui no nosso canal para falarmos um pouquinho mais da nossa doutrina, da nossa proposta. E hoje eu vou abordar o que seja o Espiritismo, bem sucinto. Ela é uma doutrina de cunho científico-filosófico e ela foi estabelecida no século XIX por Denisard Hippolyte Léon Rivail, mas ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. É 100% cristã. Não vamos sair de nada que não seja ligado a Jesus. O Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores que revelaram para Allan Kardec, e essa doutrina foi codificada em 5 obras básicas. A primeira foi o Livro dos Espíritos, que é um livro que tem 1019 perguntas. Ele foi lançado em 1857. Depois nós tivemos o Livro dos Médiuns, e um vai completando o outro. Aí já foi em 1859. Depois nós tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro de cabeceira, em 1863. Depois tivemos o Céu e o Inferno, em 1865. E, por último, a Gênese. Essas são as 5 obras básicas. Aí nós vamos falar um pouquinho o que tem em cada uma delas. O Livro dos Espíritos, por exemplo, ele fala da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, através da mediunidade. Já o Livro dos Médiuns, ele ensina sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível e o desenvolvimento da mediunidade. Todo aquele que quiser participar de uma mesa mediúnica tem que estudar o Livro dos Médiuns, para ser um médium equilibrado, disciplinado, com conhecimento daquilo que ele está fazendo. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar a explicação das máximas morais do Cristo e as suas aplicações na nossa vida. Depois nós temos o Céu e o Inferno, também conhecido como Justiça Divina. É um exame comparado da doutrina, justamente falando da passagem da vida corporal à vida espiritual. E nesse livro nós vamos encontrar vários depoimentos de irmãozinhos que já retornaram à pátria espiritual e que vêm nos falar como é que foi, o que aconteceu. E por último nós temos a Gênese, onde nós vamos aprender sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então nós estamos vendo que o Espiritismo, ele vem para desvendar os enigmas da vida. De onde eu venho? Para onde eu vou? O que acontece após a morte? São questionamentos que nós estamos sempre nos fazendo, sempre procurando resposta. E a doutrina espírita nos esclarece sobre tudo isso. Tem um livro que é O que é o Espiritismo? É um livrinho fino para aqueles que têm simpatia pela doutrina, aqueles que querem conhecê-la. É como se fosse uma carta convite de Kardec para esses novos que estão chegando na doutrina, para terem um pouco mais de esclarecimento. É um resumo dos princípios da doutrina espírita e contém inclusive a biografia de Allan Kardec. Muito interessante esse livro. Agora, o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens naquilo que diz o seu progresso moral e intelectual. São as nossas 2 asas. Se nós não equilibrarmos as nossas asas, tanto a moral quanto a intelectual, nós não vamos conseguir alcançar o nosso voo. É o voo do nosso progresso espiritual, da nossa ascensão. Agora, a doutrina espírita também, eu tenho que falar para vocês que ela possui tríplice aspecto. Ela é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Como ciência, nós vamos ver que são todas as experiências dos fatos à luz da razão. São os fenômenos mediúnicos comprovados. Como filosofia, ela já dá uma ideia bem coerente e exata da interpretação da vida. O que está acontecendo? Vai nos explicando como que nós vamos viver com as nossas dificuldades.
E como religião, ela tem, por fim, a transformação moral do homem através dos ensinamentos de Jesus. O que Jesus quer? Que nós sejamos cada dia um pouquinho que seja melhores, porque só assim é que nós vamos alcançar aquela nossa plenitude, a felicidade real que todos nós buscamos. E a doutrina espírita, ela tem 5 pilares sobre os quais nós não podemos deixar de falar. Primeiro, é a existência de Deus. E nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso todas as religiões pregam, né? As religiões monoteístas pregam a existência de Deus, Deus único, aquele que é o nosso Pai, com quem nós temos que procurar ter intimidade. E muitas das vezes o homem encontra-se afastado de Deus. Depois temos a imortalidade da alma, é um outro pilar da doutrina espírita. Nós sabemos que o espírito é eterno, ele não morre, o que acaba é a nossa matéria. Essa acaba quando vai para o túmulo, mas o nosso espírito não, o nosso espírito vai continuar, vai retornar à pátria de onde ele veio, que é a pátria espiritual. Por isso que quando parte um ente querido nosso, muitas das vezes o nosso egoísmo de querer manter aquele ser ali do nosso lado, mesmo que ele esteja sofrendo, prejudica a partida. E tem a pluralidade das existências. Aí falamos do quê? Da reencarnação. Nós não temos só uma vida, porque se o espírito é imortal, ele precisa de vários momentos para ele refazer onde foi que ele se equivocou, para ele refazer de novo o seu trabalho de crescimento. Pluralidade dos mundos habitados. Gente, nós já sabemos que não é só o nosso planeta tão pequenino que é habitado. Nós temos vida em todos os lugares criados por Deus. Então, nosso planeta não é o único a ser habitado. Por isso que nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. E a comunicabilidade dos espíritos. Isso nós sabemos, né? Temos vários depoimentos através de Chico, né? Quem não conhece o trabalho de Chico Xavier? Quantas mães que o procuravam para receber mensagem dos filhos queridos que haviam partido. Divaldo, que está aí num trabalho grandioso de divulgação da doutrina. Esses são os mais conhecidos, né? Mas nós temos N pessoas, médiuns, trabalhando na doutrina, fazendo o trabalho de amor ao próximo, de caridade, que é o que Jesus sempre pediu para nós. Então é isso, meus amigos. Falei um pouquinho da nossa doutrina. Se vocês gostaram, vão lá curtir, inscrevam-se no nosso canal. E nós estamos aqui para marcar outros encontros, falar de outras coisas da nossa doutrina, de outros tópicos da nossa doutrina. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta, já sabem, nós temos a nossa caixinha para vocês se comunicarem com a gente. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Um beijo em cada coração.